Em outras palavras, quando você consegue se sentir bem, é matemático, não é uma questão de eu acho. A lei explica isso. É matemático. A tua vida, ela vai ter que se transformar. O teu mundo exterior, ele vai ter que ganhar uma nova roupagem, uma nova cara, porque tudo mudou dentro de você. E o mundo exterior é um reflexo preciso do mundo interior. Quando você consegue acessar uma vibração do bem-estar, quando você consegue sentir esse bem-estar, isso significa dizer que você assumiu o controle sobre o seu pensamento. E o bem-estar, ele é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente um rótulo. O bem-estar, ele significa, ou ele reflete uma harmonia nos seus pensamentos. É impossível você sentir bem-estar se não tiver harmonia nos seus pensamentos. Em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui é que quando você consegue vibrar no bem-estar, e aí eu queria criar um contraste, porque a gente só aprende no contraste, senão a gente não consegue entender do que a gente está falando. De um lado, a gente tem a ansiedade, que é um estado vibracional de excesso de energia. Eu estou entregando muita energia, eu estou querendo fazer, eu estou querendo começar o tempo todo, eu estou meio que no desespero. Do outro lado, a gente tem um oposto perfeito, que é a apatia, que é a falta de energia no sentido de que eu absorvi tanto, eu trouxe tanto para dentro de mim, tanto que acabou. Então, falta em mim energia. O bem-estar é você ter a energia no grau correto para você fazer o que você quer fazer, para você criar, mas criar se divertindo com a jornada. Isso é bem-estar. E aqui vem um ponto que todos nós precisamos ter claro. Se você busca frequências de pensamento mais elevadas, naturalmente a tua capacidade de se estabilizar vai ficar um pouco mais desafiada. Você será desafiado a se estabilizar. É por isso que algumas pessoas, quando fazem muito sucesso, elas tendem à instabilidade, elas tendem à apatia, elas tendem a eventos que são meio que inexplicáveis. É um processo de autossabotagem. Você literalmente acelera o carro e você começa a perder o controle porque ele fica muito sensível em altas velocidades. Nosso pensamento também é assim. Quanto maior a frequência, quanto mais elevado, quanto maior o desafio, maior a tua necessidade de se atentar para a tua responsabilidade com relação ao poder. Mais você vai ter que assumir controle sobre essa energia. E o bem-estar é a primeira forma que a gente tem de palpar isso. Você pode não conseguir assumir controle do seu pensamento, mas você consegue perceber com muita facilidade como que você está vibrando, como que você está se sentindo nesse momento. Talvez você não consiga corrigir isso ainda, mas dentro desse passo a gente precisa identificar. Você vai falar assim, cara, eu estou vivendo num estado de ansiedade, ou eu estou vivendo num estado de apatia, ou eu estou vivendo num estado de equilíbrio, de paz interior e de energia. Porque muitas vezes a gente confunde bem-estar. Se você é uma pessoa que está absorvendo muita energia, você precisa de mais, sabe? Você precisa entregar, você precisa conseguir fazer para você se sentir bem. Como um criador, a gente precisa criar. Senão você não consegue se sentir bem. Quando você está muito ansioso, você precisa desacelerar, você precisa observar, você precisa escutar, você precisa absorver um pouco mais. Então, o bem-estar, ele, para ser encontrado, é uma questão de precisão, uma questão de grau correto. Então, o que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Às vezes você vai se sentir muito bem ao escutar uma meditação. Às vezes você vai se sentir muito bem ao escutar a nossa playlist. Porque um te dá energia, o outro te desacelera. Então, dentro desses extremos está o equilíbrio, está a precisão. E o bem-estar significa harmonia com a lei, de uma forma muito simples. É um processo matemático. É impossível, matematicamente falando, uma pessoa que vibra no bem-estar ter uma vida diferente do que está acontecendo dentro do estado vibracional dela. Nós emitimos ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas, elas estão representadas sim por esse tipo de vibração que está dentro do nosso corpo. E aqui a gente vai falar da vibração do nosso corpo como a primeira forma de você conseguir começar a assumir esse controle. Mas aqui eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir virar a chave, vão conseguir ter uma ferramenta útil para que a gente domine o nosso poder de pensar. O poder de pensar, ele é uma coisa intangível, ele é uma coisa que a gente não consegue dimensionar muitas vezes, a gente não consegue controlar muitas vezes, então dependendo do caminho, dependendo da rota que você guia o seu pensamento, você literalmente vai se perder. É importante que a gente reconheça isso como criadores em processo de aprendizado. É importante que a gente reconheça que essa experiência física tem esse intuito maior da gente dominar essa energia, da gente dominar esse poder de pensar. E a energia, ela traz responsabilidade para a gente conseguir usar o potencial de criação que a gente tem, para a gente ganhar mais dessa capacidade, ou seja, acessar frequências de criação, frequências de pensamento mais elevadas, a gente vai precisar sim assumir controle sobre essa energia.
assumir controle sobre esse poder.